Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo. Olá a todos que fazem a família José Bezerra de Menezes. Eu trouxe um poema de Aldiney Lopes que traduz muito bem o que é ser professor. Ele diz assim: se os livros alimentam o saber, o mestre proporciona-lhes sabor. Se são enigmas a resolver, o educador é o codificador. Que seria do livro e do leitor, sem orientador a despertar ideias e sentidos, corpo e cor, na relevante ação de mediar? Se há na escola qualquer contenda, o docente é o reconciliador. Se há conflito que obstrua a senda, o mestre mostra-se apaziguador. Que seria de uma escola sem docentes, salas vazias e paredes nuas, prédio deserto, árido e silente, portal do nada, a esmaecer nas ruas? É que a jornada sem apoio e guia é trilha escura, sem norte e sem destino, pois falta o rumo da sabedoria. Facho de luz, clarão para o ensino, sendo os alunos pássaros que tentam os seus primeiros voos do saber. É pelas mãos dos mestres que alimentam a fome insaciável de aprender. Se, entretanto, as agruras são gaiolas que encarceram o aluno em estupor, a porta que liberta é a escola e a chave que a destranca é o professor. Muito obrigada, parabéns a todos os professores, feliz dia do professor. Olá, sou o professor Nonato Nogueira e estou aqui para falar sobre o que é ser professor. Bem, ser professor, na minha concepção, é ser um revolucionário. Ser aquele que caminha lado a lado com os alunos, que participa de debates, que interage, que desenvolve potencialidades, aquele que questiona o que está posto. Ser professor, na minha visão, é ser um agente de transformação. Como bem dizia Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. E essas pessoas, elas são capazes de transformar o mundo. Por isso, professor, na minha visão, é esse agente de transformação social. Dia do professor. Ser professor é amar o que faz, é lutar cada dia, cada instante, é ter respeito pelo seu aluno, pelo conteúdo a ser desenvolvido, é conquistar cada minuto, cada segundo, o momento do aprendizado. Ser professor é estar disponível. Então, professoras e professores, parabéns. Vamos à luta. Não vamos nos esmorecer. Nesses dias difíceis de aulas remotas, onde dizem que a gente não está trabalhando, estamos sim. Talvez até mais do que as aulas presenciais. Vamos à luta. Torcer para que um dia a vacinação exista de fato e faça com que nós voltemos às nossas salas de aula. Feliz Dia do Professor! Ser professor é aquele que consegue fazer encontros, possibilitar encontros entre aluno, conhecimento e a própria interação entre um e outro. Então é uma ideia de criar afetos. Você organizar uma aula que aproxime as pessoas e transforme uma sala como uma sala de estar, não como uma sala, somente uma sala de aula. Sala de estar é onde você se sente bem ao receber, a ter encontros, a se conectar com outras pessoas e produzir afetos. Então, antes de mais nada, essa produção de afetos faz com que desenvolva potências. Essas potências de alunos podem possibilitar coisas maiores, devires. Então, acima de tudo, ser professor é
se doar, se entregar e demonstrar afetos e adquirir afetos. É isso que eu percebo nessa nossa grande área da educação. Acredito que ser professor vem ser o ser que professa humanidade em sua prática pedagógica. Fico feliz em tentar caminhar nessa direção. Grande abraço a todos nós, professores e professoras, com essa honrosa humana missão. Bem, e o que é ser professor? No meu entendimento, ser professor é permitir as condições necessárias para que o nosso aluno possa efetivamente desenvolver uma mudança socioeconômica, além do que política e cultural no ambiente no qual ele está. E mais ainda, essas mudanças, que elas de fato sejam alavancadoras de uma construção de uma sociedade muito mais igualitária, justa e melhor de se viver. Ser professor é perceber no nosso aluno toda essa condição sine qua non na qual ele precisa e deve se imbuir dentro da sociedade. É permitir todas as condições favoráveis para que essa mudança de ser e de estar no nosso lugar, possa trazer sempre as melhorias necessárias para toda a população, de um modo geral, permitindo assim uma maior justiça social. Ser professor é realmente muito gratificante, porque apesar das dificuldades inerentes a qualquer profissão, não seria diferente com a profissão do professor, nós vislumbramos essas mudanças quando nos encontramos com nossos alunos, percebendo que de fato todas essas condições sociais, econômicas, políticas e culturais, elas foram atingidas de uma forma que permitiu um bem maior. Isso sim é ser verdadeiramente professor. Olá, eu sou a professora Renata Arruda e me fizeram uma pergunta: o que é ser professora, né? É muito difícil responder o que é ser professor. Eu sei sentir o que é ser professor. Ser professora é fazer parte da memória afetiva de um monte de alunos que passa pela gente, é saber que nós contribuímos para a formação humana dessas pessoas, acompanhar a evolução deles, mesmo que de longe, mas a gente acompanha, é torcer por eles, é sentir a dor, né, que muitas vezes alguns já partiram, né? E sempre ter a memória daquele aluno, mesmo ele não estando mais aqui conosco. Ser professor é isso, é emoção, é empatia, é se solidarizar, né, com a vida do outro. É isso, né? É emoção, é tão misturado, né? É tanta coisa misturada, até porque eu escolhi essa profissão desde quando eu era criança, né? Eu brincava de ser professora, né? As minhas irmãs são testemunhas disso. Então, para mim, ser professora é a minha vida, né? Eu não me vejo, nunca me vi fazendo outra coisa, né? Então, falar de ser professora, falar o que é professora, é falar da minha vida, né? Então, feliz Dia dos Professores para todos os meus colegas de trabalho, para o meu esposo também, que é professor, né? Eu até brinco, rapaz, eu gosto muito de ser professora, né? Porque eu casei com um professor no Dia do Professor e tenho orgulho dessa profissão. Feliz Dia dos Professores para todos. Ser professor é mergulhar no universo de contínua aprendizagem. Aprendizagem esta encontrada em livros, vivências e principalmente em sala de aula, onde se constrói a relação aluno-professor. Ser professor é se eternizar no sucesso daquele que busca o conhecimento, é partilhar certezas e incertezas,
sonhos e realidades. Ser professor é aprender que não somos detentores de todo conhecimento. É saber que humildemente podemos crescer juntos com os nossos alunos e com todos que participam do processo de ensino e aprendizagem. Que a empatia, a criticidade, a humildade, o conhecimento, a sabedoria, a gratidão e principalmente o amor sejam pilares de fortalecimento na nossa caminhada como educadores e como canais de transformação. Feliz Dia do Professor. Recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela.